E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, foi com muita alegria que retornamos aqui para continuarmos o nosso estudo, os nossos comentários na obra Nosso Lar, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito André Luiz. Olá, caros ouvintes, que Deus possa nos abençoar na nossa tarefa, no nosso estudo de hoje. Como o Marco colocou, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Nosso Lar. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo 11, Notícias do Plano, quer dizer, notícias da Terra, né, dos encarnados. E André Luiz, né, começa o capítulo falando assim: desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos, que é o companheiro dele nessa excursão que ele fez ao Bosque das Águas, nesse passeio que ele foi convidado a fazer. O Lísias tinha outras obrigações e não poderia ficar o tempo todo com ele, mostrar outros bairros da colônia, e ele então vai ter que voltar, não é? E aí o Lísias fala para André Luiz: terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente. Pois, conforme vê, os ministérios de Nosso Lar são enormes células de trabalho ativo. Então ele juntando aqui um comentário com outro, ele começa o parágrafo, começa o capítulo dizendo, o André Luiz dizendo que... o Lísias dizendo que por André Luiz que desejaria facultar a ele mais observações dos diversos bairros da colônia. Isso, mas ele tinha que fazer. E aí ele explica, mas pode deixar que vai ter tempo para isso, porque aqui no Nosso Lar os são enormes células de trabalhos ativos. Nós estamos vendo aqui o interesse do André Luiz em aprender novamente, né? Se ele está dizendo que desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes, quando você quer dar mais informações para outra pessoa, é porque a outra pessoa está interessada, né? Ele está mostrando aqui o interesse do André Luiz. Está dizendo para nós, novamente, e ele vai dizer isso o tempo todo, do como deve ser o nosso comportamento, não só quando a gente desencarnar, né? Mas aqui também, aprender sempre. O interesse de aprender sempre, né? O aprendizado, ele é constante, né? O tempo todo, O né? tempo todo, tem que ser assim, né? Deixa eu procurar aqui. Allan Kardec coloca isso aqui no Livro dos Espíritos, essa questão do aprendizado. Ele fala assim... desse interesse em conhecer, né? A curiosidade, no bom sentido. Isso, a curiosidade no salutar. No bom sentido, isso. né? Porque no mau sentido é fofoca. Olha, é muito interessante. Na pergunta 898 de O Livro dos Espíritos, Kardec coloca isso aqui no capítulo da perfeição moral. Ele pergunta assim, né? Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo e devendo o futuro constituir objeto de nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Quer dizer, se eu estou aqui encarnado, o que é importante é a minha desencarnação, como eu volto, claro que é. O importante é a vida do espírito. O que adianta eu aprender trigonometria? Quem gosta, né? Aí os espíritos respondem. Porque nós estamos colocando isso, pessoal, como expandindo um pouco o raciocínio, porque está se mostrando aqui o interesse do André Luiz em aprender, novamente, né? E a resposta dos espíritos é assim: sem dúvida,
Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. É aquela questão de você guardar o conhecimento só para si. Isso está errado, né? Depois, o vosso espírito subirá mais depressa se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Olha que beleza. Mas para quem quer, para quem já se interessa em aprender. Sim. Não é? Uhum. E ele disse anteriormente, se nós houvermos progredido em inteligência, o vosso espírito subirá mais depressa. Isso aí é tempo, né? Evolução, o progresso intelectual, na pergunta 729, se eu não me engano, ele impulsiona o progresso moral, né? O vaso escolhido por Jesus para espalhar o evangelho no Ocidente foi Paulo. Inteligente, só que pode ler o livro Paulo Estevão, essa obra maravilhosa, que você vai ver, nós vamos ver, repara ali a inteligência desse homem, né? E aí ele continua, nenhum conhecimento é inútil, todos mais ou menos contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo, e porque, cumprindo que o progresso se efetua em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então, o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. Jesus não é o construtor da terra. Foi o chefe da construção. Química, física, biologia, como matemática. É que você coloca uma matéria condensada no espaço, flutuando e girando? E sem cair. Nós aqui na rádio, vocês estão ouvindo aí em casa, a Terra está girando. Mas ninguém está sentindo ela girar. Ela está girando em torno do seu próprio eixo, em torno do Sol. Quem foi que é isso, meu Deus? Que espírito é esse, meu Deus? A gente não tem ideia. Não tem. E então, o André Luiz tem essa característica. Ele é um espírito, vamos dizer assim, curioso. Isso. E isso, benefício para nós. Para ele e para nós que vamos conhecer o mundo espiritual, né? Conhecer a gente conhece, porque a gente veio de lá. Mas a gente vai poder novamente se familiarizar e relembrar e ouvir, não é, do que acontece lá através das mensagens que André Luiz nos traz. Então, o que o Lísias está dizendo para André Luiz é que todo mundo trabalha em nosso lar, não é? Ele pode tirar alguns momentos para levar o André Luiz para conhecer os setores, mas isso com o tempo ele vai acabar descobrindo, porque algumas coisas ele já até sabe. Ele sabe que na união divina se magnetizam as águas usadas na colônia. Ele sabe já que no Ministério do Auxílio é onde há a seleção das orações que partem da terra. Ele já sabe que lá no Regeneração, onde ele foi primeiro albergado, é onde chegam aqueles espíritos enfermos, desequilibrados. Então, ele já sabe das tarefas de algum ministério da nosso lar, mas ele vai da organização dos serviços todos, já sabe por alto. Por alto. Sabe, mas ele, com o tempo, ele vai conhecer, né? Não esquecendo, Tereza, lembrei agora que toda essa vamos dizer assim, curiosidade, né? Esse interesse do André Luiz em aprender, ele está saindo de uma pessoa, André Luiz, que está com muita saudade da esposa. Que quer ver a esposa. Sim. Por que nós estamos falando assim? Porque isso acontece conosco. Então, ele está colocando, ele está com saudade da esposa, mas ele não está se deixando abater por isso. Isso. Não é? E isso realmente é um aprendizado para nós. Porque todos nós, ao desencarnarmos, invariavelmente, né, tem as exceções, vamos ter saudade de alguém que ficou. Como alguém que ficou, provavelmente vai ter saudade de nós. Muita gente vai agradecer. Né? Tomara, né? Deus queira. Mas nós vamos ficar com saudade de alguém que ficou. Pode ter gente aí querendo, graças a Deus que foi embora. Isso deve ser muito triste. Gente, cuidado com isso, porque o desencarnado às vezes está ouvindo, hein? Então ele está em cima dessa saudade da esposa e da família, dos filhos. Ele continua a saudade, mas ele está interessado em aprender. Nem que o interesse dele seja, com tudo isso, ver a esposa lá depois. Mas o interesse move a inteligência.
Nós ainda somos assim. A o nosso amor não é o amor que Jesus exemplificou ainda, né? É um amor, vamos dizer assim, vamos colocar assim uma antítese, né? Vamos dizer assim, um amor egoísta, né? Pensando em nós, né? Então, nem que ele esteja fazendo essas coisas, que é o que ele vai fazer continuadamente aqui, depois que ele vai começar a trabalhar nas câmaras de retificação, nem que ele esteja fazendo isso com o interesse de ver a esposa, mas está fazendo. Não está se lamuriando, não está se jogando, eu não presto, eu não valho nada, eu estou com saudade. Não, é um aprendizado, é um exemplo, um aprendizado para nós. E aí o Lísias continua. Não lhe faltará oportunidade, porém, ainda que me não seja possível acompanhá-lo. Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Ué, é fechado, Teresa? Hã? Tem poderes para conseguir ingresso? Como é que é isso? Não é peixada, mas ele tem a hierarquia em nosso lar, não é a hierarquia do quem indica. A hierarquia lá é a hierarquia moral. Então, o Clarencio, né, tem uma autoridade totalmente intelecto-moral, quer dizer, moral só não, como você falou, intelecto-moral. E o Clarencio tem esse poder. E ao que parece, né, o Clarencio é alguém que é um amigo espiritual do André Luiz, né? Aqui é um reencontro, né? Provavelmente. É um reencontro. O Clarencio talvez já tivesse alguma assim, função, papel na vida de encarnado do André Luiz. Em várias situações na obra toda, não só Nosso Lar, mas nós vamos ver isso. O André Luiz fala, de onde eu conheço esses olhos, de onde eu conheço. Ele vai citar isso, né? Então, Marco, o que dá a entender aqui é que o Clarencio parece ter sido um dos amigos espirituais do André Luiz enquanto encarnado. Porque todos nós não temos um amigo espiritual só. Nós temos alguns que nos tutelam, né, a encarnação. Isso, e interessante, Teresa, e por que a pessoa... Então, algum companheiro pode perguntar assim, se era um amigo dele, por que não se revelou? Olha, eu sou seu amigo, por que não permitiram? Ou então, o principal, por que não permitiram que o André Luiz lembrasse? Porque tem isso, aí a caridade. Sim. Por quê? Ele chegou muito mal. Como nós já relatamos aqui em programas anteriores, que os Espíritos nos dizem que nós somos os campeões das promessas não cumpridas. Então, nós prometemos, no livro Os Mensageiros, que é o próximo da série André Luiz, temos bem esse relato de alguns espíritos falidos. No caso, eles são médios, mas pode ser qualquer um, né? Na situação de mediunidade ou não. Então, tem ali promessas e promessas. E um caso daquele, se eu não me engano, é o Monteiro, eu não lembro mais. Todos ali estão falidos. Mas tem um que na hora que ele começa a recordar da encarnação dele última, o que ele deveria ter feito e não fez, ele, não sei se é o Monteiro ou alguém, ele desmaia. Ele desequilibra. Dos erros que ele cometeu. Exatamente. Então, o desequilíbrio, porque é aquilo, é só nós raciocinarmos. Se nós hoje, na nossa família, né, que é o aprendizado, teve uma vez uma campanha aqui, a Rádio Rio de Janeiro foi muito legal na época, do Gerson Simões Monteiro, Família, Aperte esse Laço. Foi muito legal, estou lembrando agora. Então, se nós pudéssemos nos lembrar, dentro da nossa casa, da nossa família, quem foi o nosso papai, nossa mamãe, nosso irmãozinho, nossa esposa, nosso filho, olha, ia ser muito complicado, porque o lembrar, nós sentiríamos novamente. A sensação viria novamente. Foi o que aconteceu com o personagem do livro Os Mensageiros que eu citei. Então, a sensação daquilo que nós sofremos ou fizemos viria novamente o ódio, o rancor, a mágoa. E isso só faz o desespero. Então, a cada um vai ser dada a oportunidade de lembrar de existências anteriores na medida que o equilíbrio da pessoa possa suportar. Na medida porque que a condição, Chico Xavier lembrava. Na medida que a condição espiritual do indivíduo ele possa suportar. Por isso, muito cuidado com essa questão de regressão de memória. Então, nós estamos citando isso aqui no Clarencio, do Lísias, e outros, Dona Laura, que vai vir depois, e outros personagens, quando era Luiz, em outros livros ele vai reencontrar, mas os espíritos não permitem que lembre. Porque vai lembrar alguma coisa
que de repente ele prometeu e não fez, e aí vem a mágoa, vem a mágoa não, vem a tristeza, que não é produtiva, a decepção, que não é produtivo. O espírito tem que avançar. É como o Chico Xavier gostava de falar: o que eu fiz ontem está feito, mas hoje é uma página em branco, eu tenho que fazer coisas novas. É daqui para frente. O futuro, né, depende, né, de nós. Vamos ao terceiro parágrafo. Voltamos ao ponto de passagem do aeróbus, que não se fez esperar, porque ele, como a gente lembra, ele foi visitar o Bosque das Águas e ele pela primeira vez viu um meio de transporte totalmente diferente do que ele conhecia aqui na Terra. E não demora. Que não demora. Que ele colocou, não precisava ter colocado isso aqui. Não fez esperar. Ele não precisava ter colocado, que não fez. Porque nós estamos vendo o funcionamento de uma cidade em que as pessoas trabalham com alegria e com responsabilidade do que estão fazendo. Sim. Seria, quer dizer, novamente, mais uma lição para nós, né? Trabalho com responsabilidade. Mas esse trabalho é muito chato. Mas é aquilo que nos cabe naquele momento na tarefa da vida. Eu falo isso de causa própria porque eu trabalhei a maioria do meu tempo insatisfeito, rebelde, porque eu sou assim ainda, né? Mas está errado. Não está certo. O construtor da terra, ser mais perfeito que Deus nos deu para ser modelo e guia, era carpinteiro. Ele falou isso aqui porque ele era brasileiro, porque existem países que o meio de transporte popular funciona, como no Japão, nos minutos corretos. Em 1 minuto vai chegar o trem, né? Em 1 minuto aquele trem está lá. Mas, né, como o André Luiz é brasileiro, a gente aqui no Brasil estranha isso porque nós não temos, não é, toda essa funcionalidade, né? É merecimento nosso, necessidade nossa, mas mesmo assim devemos agradecer. Com certeza. Porque Paulo nos ensina que em tudo devemos dar graças, né? E a gente pode se recordar que já teve tempo, há 2 anos atrás, que a gente estava impossibilitado de sair de casa. Não é? Nós tivemos toque de recolher, então, graças a Deus, o nosso transporte público atrasa, falta, é uma confusão danada, mas é o que temos para agora e vamos agradecer a Jesus. E se fôssemos ver as causas de muitas situações que nós passamos no passado, a gente ia falar, poxa, até que a misericórdia, porque senão a misericórdia de Deus é muito boa, porque eu mereceria muito mais dificuldades. Porque é só questão de lógica. Deus não é misericordioso. O que é misericordioso? Justo e bom. Mas ele não é misericordioso? O que é misericórdia? É você olhar para a pessoa e ter misericórdia com ela, com a dívida que ela tem. A tradução literal de misericórdia é você colocar o coração na miséria do outro. Na miséria do outro, isso, muito bem. Então, colocar o coração é colocar o sentimento de bondade, né? Não é o contrário do olho por olho e dente por dente. Não é assim. Por isso que o amor cobre uma multidão de pecados, não é? Nesse sentido também. Então, se fôssemos olhar a dificuldade que nós estamos passando. No caso aqui, nós estamos falando do transporte, né? Que ele diz aqui que não se fez esperar o aeróbio, veio rápido. Tereza colocou, muitos países como o Brasil, há essa problemática, mas muitos países também não há. Mas naqueles que existem, é porque as pessoas encarnadas aqui, nós fizemos muita coisa nesse sentido no passado. Nesse sentido, né? Então, a cada um de acordo com as suas obras. Com as suas obras, né? Não é? Isso. Continuando. Agora vamos para o parágrafo 4º. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Olha que importância, né? Tem úteis indagações. Esfervilhar o cérebro, toda hora você está perguntando como que pode ser isso e aquilo. É a curiosidade, né? Isso. Do interessado.
Interessado em resolvê-las, essas indagações úteis, né? Aproveitei o minuto para valer-me do companheiro quando possível, porque existem as indagações inúteis. Isso. É saber quanto é que será que fulano ganha? Quem é o atual marido de fulano? No caso, né? da mediunidade, né? Vamos dizer assim, que você vai perguntar o médium... E mesmo na nossa vida diária, tem pessoas que, né, perdem um tempo assistindo certas programações na televisão que não traz nada de útil, meu Deus do céu. O que nos interessa se a pessoa pintou o cabelo de azul, de rosa, de vermelho? O que nos interessa, meu Deus, se a pessoa tirou férias, uma pessoa que não é da nossa relação, que a gente não tem intimidade, se a pessoa tirou férias, ou se não tirou, ou se casou, se descasou, se foi no cinema, ou se foi no teatro. Então, isso, não é? É uma perda de tempo. Infelizmente, né, de um tempo precioso que Deus nos concedeu para a nossa evolução, porque essas não são indagações úteis. A gente ficar preocupado com o comportamento e com as ações de quem a gente nem conhece. Então, que a gente, seguindo o exemplo do nosso amigo André Luiz, que a gente possa indagar sim, ter curiosidade sim, mas curiosidade e perguntas e indagações que vão nos ser úteis, que vão acrescer alguma coisa ao nosso já conhecimento adquirido. Então, ele é uma pessoa curiosa, que é uma virtude excelente, mas você ter curiosidade de coisas úteis, não ficar interessado e curioso, principalmente com a vida de quem a gente não tem ligação nenhuma. Isso é uma inutilidade. Então, ele diz, interessado em resolvê-las, essas indagações úteis, aproveitei o minuto para valer-me do companheiro quanto possível. Aproveitou, né? Aproveitou. E ele agora vai, já que daqui a pouco ele não vai poder ficar mais com o Lísias, porque o Lísias tem trabalho a fazer, né? Não é? O Lísias, ele tem as ocupações, as obrigações dele também, né, os deveres a ser cumprido, mas enquanto ele está ali, ele vai aproveitar e vai fazer mais uma perguntinha. Isso, Tereza, podia se valer fazendo um parâmetro, um raciocínio, vamos dizer assim, na casa espírita, na questão do estudo sistematizado, né, que nós procurássemos, porque olha só, ele está aqui no trem, o Lísias já falou para ele, olha, eu não estou com tempo agora, eu vou te apresentar, o ministro Clarence vai conseguir o ingresso, depois a gente conversa e tal, e entrou no trem, o Lísias entrou no aeróbus e foram embora. O Lísias vai para um lugar, ele vai para o outro, mas ele aproveitou os minutos, interessado, aproveitei o minuto para valer-me do companheiro quanto possível. Então ele aproveitou o minuto. Então, que nós, quando formos estudar, que nós aproveitemos a estadia ali na casa espírita para adquirir conhecimento. Cada linha de um livro sério, a obra básica, os livros de Francisco Cândido Xavier, Dona Ivone do Amaral Pereira, essa mulher sensacional que assim, não é tão lida, né, infelizmente, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, né? Só aí eu já coloquei mais de 700 livros, eu acho. Então, que nós aproveitemos os minutos realmente de que dispomos para entronizarmos cada vez mais em nós o ensinamento real, correto da doutrina espírita, né? Então, esse aqui é uma analogia que serve para nós, né? No próximo programa, né, Marcos? Vamos deixar a pergunta que ele vai fazer. Aí ele vai fazer uma pergunta. Já estamos chegando aos momentos finais, não é? Vamos nos despedir agradecendo a todos pela companhia, pela audiência. Deus abençoe os seus lares. Muito obrigado pela atenção, pela paciência de nos ouvir. Que Jesus nos abençoe sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.